Meio-dia mais 48 minutos, hora das notícias do Legislativo. O vereador Marcelo da Farmácia fez uma indicação à Secretaria de Serviços Públicos aqui de Campinas para a implantação de semáforo na Avenida Prefeito Magalhães Teixeira, na altura ali da saída da Rua Matão, antes da rotatória. A proposta do parlamentar é organizar o fluxo de carros no trecho, evitar acidentes, longos congestionamentos, além de garantir a segurança de motoristas e também dos pedestres. O movimento na Avenida Prefeito Magalhães Teixeira, também conhecida como Marginal do Pissarrão, não para. E o trajeto é muito usado por motoristas, que precisam se direcionar para a Avenida Prestes Maia, Rodovia Santos Dumont e Anhanguera. Devido ao grande fluxo de carros, o trecho está muito perigoso. O Pissarrão é uma via expressa rápida. Como morador da região, o vereador conhece de perto os problemas. Eu moro no São Bernardo há quase 50 anos e o fluxo de carro aqui é muito grande, então o trabalho para entrar para o São Bernardo ou entrar para Prestes Maia é horrível. Então a gente pediu um farol, uma sinalização, porque tem a PAI do outro lado, tem a Casa da Criança Paralítica do outro lado e tem a Escola Matozinho que o pessoal usa muito atravessar aqui. E não tem sinalização, é uma via expressa rápida. Então o Pissarrão se tornou uma via muito rápida e muito fluxo de carro. Segundo o parlamentar, a proposta de implantação do semáforo já tem apoio do setor de trânsito da cidade e deve melhorar o fluxo na avenida e evitar acidentes. Então vamos tentar, a INDEC já foi aprovado, um farol para pedestre ali e de lá. Vai melhorar muito o fluxo de carro, vai favorecer muito a vida dos motoristas de carro. 6 horas da tarde isso aqui para tudo. Então a gente tem que ajudar muito o pessoal pedestre. O pedestre ele atravessa aqui, não tem como atravessar, não tem nada, é perigosíssimo. Então antes de acontecer alguma coisa, a gente tem que fazer funcionar. Mas já teve vários acidentes, várias batidinhas, e uma batida para tudo o trânsito, atrapalha tudo. Então o pessoal se conscientizando que tem um farol que é de menor acesso, então favorece muito a população. E mesmo com as faixas de pedestres demarcadas no chão, muitos motoristas não respeitam a sinalização. Atravessar a avenida é uma dificuldade diária da população dos bairros próximos. As faixas estão até apagadas, a INDEC vai fazer a sinalização, então vai ter a faixa de pedestre, vai ter o farol. Isso aí vai facilitar muito a vida do usuário. O pedestre, o aluno que vai para o outro lado do bairro. Então, aquele bairro de lá, o pessoal tem que dar assistência. Então, pelo menos tem que atravessar. Igor nasceu no bairro São Bernardo, onde tem uma oficina mecânica e sempre teve dificuldades para acessar a região. Ele disse também que já chegou a fazer o conserto de diversos veículos por conta de acidentes no local. Porque por falta mesmo de ter um semáforo ou uma lombada, o pessoal não para aqui, não respeita a entrada do bairro. E assim, a gente tem grande dificuldade, porque todo mundo que passa aqui todos os dias e acaba não conseguindo entrar, tem que entrar pelo Jardim do Trevo lá em cima, isso vai ajudar bastante nós aqui do bairro. Aqui, na hora de pico, ou de manhã, ou na parte da tarde, para eu conseguir entrar no bairro aqui, dependendo, eu tenho que ficar parado, demora 20, 30 minutos para conseguir entrar dentro do bairro. Se você está a pé, então, para passar aqui, fim da tarde, é quase impossível. Não, a gente evita passar por aqui porque não tem condição, não tem como. Você perde quanto tempo, assim, para tentar atravessar a avenida, por exemplo? Aqui você perde uns 20 minutos, tranquilo. Coisa que você com 2, 3 minutos passaria se fosse um semáforo, que aí todo mundo teria a sua vez para passar, né? Outro comerciante que mora há 17 anos no bairro já presenciou alguns desses acidentes. Várias vezes, moto, às vezes vai entrar aqui algum carro, fecha, não deixa entrar, então é bem complicado. E quando você está passando por aqui a pé, como que é? Descreve um pouco para mim. Às vezes a gente faz, amanhã cedo eu costumo andar aqui, então para atravessar aqui do outro lado é bem complicado, eu tenho que ir lá no outro semáforo, apertar, esperar para mim conseguir atravessar. Além disso, eu não consigo atravessar direto para cá, tem que ir do outro lado e esperar os carros parar, então não tem um semáforo específico para mim atravessar a avenida do outro lado. Porque às vezes a gente atravessa aqui sem segurança, às vezes tem a faixa de pedestre aqui, mas os carros não param. Um dos benefícios da proposta é melhorar principalmente a locomoção. De um bairro para o outro, escola, tá? E os cadeirantes, que vai ter o acesso aos cadeirantes também.
A vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento pedindo informações à Prefeitura sobre as condições encontradas pela Secretaria Municipal de Educação nas unidades educacionais após o processo de terceirização. A vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento pedindo informações a respeito das condições em que foram encontradas as unidades educacionais de Campinas após o processo de terceirização. Por que eu estou fazendo o requerimento? A denúncia que a gente recebeu dos profissionais da educação do município de Campinas, que teve pelo menos 2 delas, que foi assim, totalmente saqueada, né, vamos dizer. Só não tiraram as paredes porque acho que não tinha como tirar, mas tiraram tudo, né? Então toda a estrutura dela, janela, porta, torneira, pia, né, vaso sanitário, tudo quando essas entidades saíram desses equipamentos que são públicos, construído com orçamento público, com dinheiro público, quando eles saíram da gestão, eles levaram tudo. Então a gente primeiro precisa saber quais são essas escolas, essas 6, essas creches, onde elas estão, né? Se de fato essa denúncia se confirma, se aconteceu isso mesmo, se foi roubado tudo, se foi, né, totalmente, porque isso é um crime, né? A primeira unidade da nave-mãe foi entregue no ano de 2008. O projeto veio com a ideia de inovação para acabar com o déficit de vagas na educação infantil. A parlamentar questiona no documento sobre a infraestrutura e as condições que foram entregues os centros de educação infantil. Como que ela estava na posse dela, na gestão dela, ela tinha que tomar cuidado, ela não podia depredar, não podia deixar chegar nessa situação que chegou. Então, por aí também é um crime. Então a gente quer saber aonde são, quem são essas entidades, quem são essas escolas, quais são os locais que estão, né? Quem são essas escolas? Não, quais são essas escolas? Qual é o território que elas estão e se de fato essa denúncia confirma, se de fato isso aconteceu. Então, por isso que a gente fez esse requerimento, porque é dinheiro público que precisa ser preservado, fiscalizado, enfim. Presidida pelo vereador Cecílio Santos, a Comissão Especial de Estudos sobre a Operação do Transporte Público em Campinas realizou a 3ª reunião e debateu a manutenção dos ônibus aqui na cidade. A Comissão Especial de Estudos sobre a Operação de Transporte Público em Campinas realizou a 3ª reunião na Câmara Municipal, presidida pelo vereador Cecílio Santos, com a participação do presidente da INDEC, empresa que gerencia o trânsito de Campinas, Vinícius Riveretti, para debater o diagnóstico da manutenção da frota de ônibus que opera no sistema de transporte público da cidade. Eu ando de ônibus também, quando é possível. Agora a correria é muito grande, então ando menos, mas eu sempre andei de ônibus e gosto de andar de ônibus, porque a gente encontra um amigo, faz um bate-papo, enfim. E é muito ruim quando a gente está com o horário para chegar num compromisso e fica no ponto e o ônibus não passa. Então, eu entendo esta dor da comunidade e por isso que faço questão de falar a forma que o vereador tem de acompanhar o serviço público, fiscalizar. Uma delas é fazendo os requerimentos. E a gente tem feito, eu tenho aqui vários requerimentos que fiz, solicitando informações sobre a operação da linha 229, da linha 221, quantas fiscalizações foram feitas nos terminais. Tem vários questionamentos que a gente fez à INDEC. Durante a reunião foram discutidas as melhorias e um laudo técnico do que será inspecionado na frota de veículos. Então, o objetivo é facilitar a identificação e verificação de defeitos, suas descrições e tolerâncias na frota do transporte público, escolar, fretado e táxi, no tocante a itens de manutenção, segurança, equipamentos obrigatórios, conforto, conservação e defeitos complementares, visando elevar o nível de qualidade da manutenção do sistema de transporte público no município de Campinas. Especificamente da gestão de frotas. Eu não sei, acho que Campinas já deve ter mais de 1.000 veículos. Se ele tem mais de 1.000 veículos, quem tem um carro aqui, quem tem a chance de ter um carro, que é mais raridade hoje no Brasil de hoje, sabe que ele vem com manual e ele tem ali, né, o que você tem que fazer a cada quilômetro ou horas rodadas. Por quê? Porque quem faz o veículo sabe quando ele vai quebrar.
Para isso, a gente já tem, quando você tem um carro, agora quando você tem 1.000, mesmo que sejam 4 empresas ou consórcios, todas as cidades são divididas, nós já temos softwares para você fazer as manutenções que não podem continuar sendo só manutenção corretiva. Não dá para você esperar quebrar, o usuário ficar sem o transporte, para então, ou então mesmo essas fiscalizações que eu acredito e sei da lisura com que é feita na INDEC, eu já fiquei, inclusive, na área de inspeção, eu fiquei por 5 anos na INDEC e eu fiz questão de, em todas as áreas, eu fiquei um tempo para conhecer mesmo, que na época eu estava fazendo meu mestrado. Então, eu sei que os profissionais são sérios, mas a gente já tem software. Então, assim, vamos pôr GPS para saber onde está o veículo. Não basta saber onde está o veículo. A gente tem que saber quando que vai trocar esse óleo. Existe uma programação e a INDEC, como gestora de contrato, ela teria que ter um espelhamento disso na INDEC. Vocês estão cumprindo o que manda? Porque o veículo não quebra à toa. A operação do transporte, além de tem que ter a fiscalização constante para que haja o cumprimento dos horários, dos itinerários, também é importante os ajustes. E a gente pode aqui receber contribuição das lideranças, da população, trazendo contribuições para que haja os ajustes na operação das linhas, principalmente aquelas linhas que atendem os bairros que estão lá na ponta, que a população, em muitas situações, tem mais dificuldade de acessar o poder público. Com o tema Educação e Inclusão além da sala de aula, o vereador Marrom Cunha presidiu a 2ª reunião da Comissão da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Acompanhe como foi. O vereador Marrom Cunha comandou a 2ª reunião ordinária da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. O tema do dia foi Educação e Inclusão além da sala de aula. Nossa reunião dessa manhã tem por objetivo ouvi-los para termos de conhecimento de como tem sido a inclusão escolar e o que podemos fazer para termos uma inclusão efetiva. Mudar esse cenário de respeitar e perdas. Como é a convivência com os colegas de classe que possuem alguma deficiência. Hoje vamos juntos aprender a respeitar e a cuidar um dos outros. Afinal, nós fomos criados para viver sozinhos, precisando um do outro. Uma das convidadas foi Priscila de Paula, que tem deficiência física e fez uma palestra sobre superação, inclusão e capacitismo. Às vezes, a falta de acessibilidade na escola, de eu ter que ser carregada por alguém, é constrangedor. Não é fácil, por isso que a gente luta por acessibilidade. Não é fácil. E para a pessoa com deficiência já é tudo tão difícil. Para que complicar ainda mais? Então, o respeito, a empatia, elas são muito, mas muito importantes para a nossa sociedade, para poder fazer a diferença. Também presente na reunião, o vereador Eduardo Magoga comentou sobre a necessidade da Câmara manter o assunto sempre em pauta. Mantém o tema em audiência, e é isso que pressiona o poder público. É quando esses temas estão sempre sendo falados, sendo discutidos, sendo apresentados para a sociedade. Hoje, esse plenário que traz essas crianças, que traz o seu trabalho, o testemunho da sua filha, é importante. É importante porque nós vamos manter nessa Casa de Lei um trabalho e o nosso foco em ajudar a combater descriminalização dessas crianças na escola e na sociedade, que isso tem afetado psicologicamente muitas crianças. Na plateia, alunos das escolas Hugo Penteado e 31 de Março participaram ativamente com perguntas para os convidados. A advogada Cláudia das Dores Camargo, presidente do grupo OAB Campinas Vai à Escola, trouxe vários alunos com deficiência, que recitaram poemas, repentes e mostraram seus dotes com dança. Carlinhos Camelô ficou feliz de ver o plenário cheio. É sempre bom ver essa casa cheia, principalmente jovens, assim que
acaba passando e ouvindo essa experiência, ouvindo essas questões e levando como aprendizado para casa e começa a refletir um pouco mais. Gostaria de entrar um pouco no tema e parabenizar não só a Priscila, mas todos que falam assim. Eu falo que as pessoas com deficiência ou qualquer tipo de mobilidade, elas são iguais. É só nós percebemos, eles têm a capacidade para tudo. O parlamentar Marrom Cunha encerrou a reunião, garantindo trabalhar para que novas leis em benefício da pessoa com deficiência sejam aprovadas. Para mim é uma felicidade muito grande de trazer aqui tanto, vamos falar, a escola, os alunos, para que eles entendam as dificuldades das pessoas com necessidade deficiente. Então eu acho que um trabalho desse aqui é muito importante, juntar os pais, as famílias, juntar os professores, diretores e as escolas, comissões que vieram aqui prestigiar esse trabalho. Eu acho que é de suma importância, eu acho que isso aí causa um impacto tanto no poder público que a gente possa apresentar para trazer para essas casas mais leis e que sejam aprovadas. 1h mais 5 minutos, nós estamos ao vivo nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com a Comissão Especial de Estudos para Aprovação de Projetos e Emissão de Alvarás, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, que se reuniu. Então, confira como foi. A Câmara Municipal de Campinas realizou a primeira reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a aprovação de projetos e emissão de alvarás pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo, presidida pelo vereador Paulo Gaspar. Essa comissão ela nasceu com o objetivo de nós levantarmos as inúmeras demandas e reclamações que existem. Aqui temos algumas dezenas aqui de profissionais do ramo de arquitetura, engenharia e construção, mas o número de pessoas e reclamações que a gente tem diariamente nos grupos do WhatsApp, ou seja, através de e-mail, é muito grande. A gente vive uma situação insólita, porque nós queremos projetar, nós queremos construir, e o que a gente sente na Secretaria de Urbanismo, já não é de hoje, já faz tempo pra caramba, infelizmente, é que parece que eles não querem, eles preferem a não construção. Vamos deixar a cidade do tamanho que está, com o número de habitações que tem. Durante a reunião, foi debatido a forma de apresentação dos projetos arquitetônicos para a análise da implantação do projeto simplificado. Refazer esse processo de simplificação, né? Da onde vem tantas demandas que a prefeitura solicita nas aprovações do projeto? Por que precisa da matrícula? Onde está escrito que precisa da matrícula? Por que eu preciso apresentar? Né? Se tem uma cláusula lá dizendo isso. A gente cada vez tem mais... Sigo o artigo tal da lei tal, sigo o artigo tal da lei tal, sigo o artigo tal da lei tal na prancha. Se está na lei, eu tenho que seguir, ponto final, não tem que estar escrito em lugar nenhum que eu tenho que seguir. Então, talvez é focar mais na questão da fiscalização, que a gente sabe que eles não conseguem ser feita, e aí aquele que está no processo correto de querer seguir a lei é penalizado, e aqueles que simplesmente fazem, né, ninguém está nem olhando. Políticas públicas e igualdade salarial foi o tema da palestra realizada aqui no plenarinho da Câmara Municipal. Por iniciativa do presidente da Câmara Municipal, Luiz Rossini, foi realizada uma palestra para debater políticas públicas para mulheres, apresentada pela presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Campinas, com o tema Mercado de Trabalho e Empoderamento Feminino. No Brasil, realmente, a gente tem uma diferença salarial entre homens e mulheres que é assustadora. Mulheres exercendo as mesmas atividades nos mesmos lugares, nas mesmas condições, com o mesmo tempo de contrato, recebem, em média, 20% menos. Nós, mulheres, temos uma grande questão, não só a questão salarial, a questão
dos cargos, nós não temos muitas mulheres em cargos de poder, cargos de liderança, e dentro dessa corrida nós temos ainda menos mulheres pretas, né, dentro de uma pirâmide social. A mulher preta ela acaba ficando sempre em último lugar. Então, quando a gente vê uma mulher preta ali ocupando um espaço que originalmente sempre é negado a ela, é uma grande vitória, né? O presidente do Legislativo falou da importância de desconstruir a cultura machista. Empoderamento feminino, a gente ter meninos participando, né? Porque a gente precisa também desenvolver essa consciência nos homens, né? Deixar de lado, abandonar aquela cultura machista, daquela sociedade patriarcal, né? Que muitos de nós, vocês agora não, né? Mas eu vivenciei muito, fui educado disso, e a gente precisa desconstruir isso. Nós somos uma sociedade que, independentemente do gênero, todos têm que ter o direito de construir seu projeto de vida, né, para aquilo que é a sua vocação, a sua aptidão, o seu sonho. E eu acho que as mulheres têm ajudado muitos nós, homens, viu? Pela luta delas, a gente também está compreendendo melhor como é essa sociedade mais igualitária. Em reunião solene, o vereador Carmo Luiz entregou o diploma de Mérito Mulher Virtuosa Elizabeth Linzenot Cordeiro a Julieta Alves de Faria. A homenageada está prestes a completar 90 anos de idade e é mais conhecida como Dona Júlia. E recebe a honraria em virtude dos relevantes serviços prestados em Campinas, no campo da filantropia, promoção social, valorização e preservação da vida. A iniciativa é do vereador Carmo Luiz. É a primeira honraria que eu estou entregando depois da pandemia. Depois de toda a tormenta que nós passamos, que nós vivemos, E hoje eu estou tendo a honra, o privilégio de estar ao lado da Dona Júlia. Então, muito obrigado, Dona Júlia, por estar aqui conosco e nos permitir que nós pudéssemos honrá-la em vida, pudéssemos exaltá-la nesta manhã, de tudo que você representa para a comunidade do entorno, dali dos Amarais, de toda aquela comunidade, uma comunidade extremamente violenta. Quem viveu na nossa época sabe e reconhece a violência no qual vivíamos, da minha infância, minha juventude. Então, para mim, como vereador de Campinas, representa muito, 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 muito poder abraçá-la em nome da população inteira de Campinas e dizer o quanto nós a amamos, respeitamos e a queremos bem. Servente da Prefeitura Municipal de Campinas, Dona Júlia trabalhou por quase 30 anos na Escola Estadual 31 de Março, que fica no Jardim Santa Mônica, na região dos Amarais. A escola foi construída pelos moradores do bairro, com material reciclado obtido de obras demolidas, sob o comando do Exército Brasileiro, e desde a construção, a homenageada já participava dos mutirões. Servia café para os soldados e trabalhadores da obra, que na época foram recrutados pelos próprios militares no bairro. Agora, eu quero nos dizer que preciso agradecer muito a Deus. Em primeiro lugar, a minha proteção entre eu e a prefeitura, porque nunca eles me desprezaram. Me deram almoço, janta. Morava, sim, numa casa de pau a pique, de capim, onde eu criei os meus filhos e dei educação a todos, que era o meu gosto e esforço. E a gente segue mostrando aqui reunião solene, agora com o vereador Jair da Farmácia, que entregou o diploma de honra ao mérito ao Locas MC Divisão Campinas. O Locas MC começou com um grupo de mulheres apaixonadas por motociclismo e por ajudar o próximo.
iniciou a trajetória em setembro de 2020. Hoje, o Loucas, palavra que vem do hinduísmo e significa mundo, morada, está em 5 países. Possui mais de 1.600 integrantes e cerca de 170 divisões, entre elas a divisão Campinas. A iniciativa da entrega da honraria é do vereador Jair da Farmácia. Como o março é o mês internacional da mulher, então eu gostaria de fazer essa homenagem a todas as mulheres, as secretárias, as copeiras, as mulheres presentes, e é uma satisfação para mim. Então, a todos que vieram prestigiar, a todos os motociclistas, hoje é um dia especial, um dia de entrega de diploma de honra ao mérito e loucas motociclistas. Algumas entidades recebem homenagem, mas as loucas recebo com orgulho nessa casa, seguindo com a corrente do bem, sem olhar a quem. O motoclube, cujo símbolo é uma caveira que simboliza a igualdade, vem ao longo dos anos focando na filantropia e auxílio a pessoas necessitadas, por meio de ações sociais que arrecadam roupas, alimentos, calçados, medicamentos, brinquedos, produtos de higiene, cadeira de rodas, entre outros, para serem entregues nas instituições das cidades por onde passa. A diretora do Loucas Motoclube agradeceu a honraria. Em nome da Divisão de Campinas, agradecer especialmente ao nosso vereador, Jair da Farmácia, que nos proporcionou essa honra, assim como os demais vereadores, que aprovaram, e todos os envolvidos. Quem me conhece, pegar como exemplo a minha sub aqui, a Lua, que já me conhece aí há 12 anos, eu sempre gostei dessa pegada social, literalmente de fazer o bem, sem olhar para quem, literalmente. Só que junto a isso, tinha aquela coisa assim de andar de moto, a paixão por moto, motociclismo, e aí eu acompanhava um motoclube masculino. Eu falava, poxa, será que não tem um motoclube feminino, gente? Aí um belo dia estou eu, passeando, conversando, e encontrei um rapaz que ia comigo no motoclube masculino, que eu ia de vez em quando, com amigos. E assim, é a pessoa que me mostrou as loucas. O nosso querido padrinho Stone de Sumaré, que hoje, dos insanos, não pôde estar presente, mas ele que me apresentou as loucas. Quando ele falou das loucas, eu falei, caramba, existe. Eu falei, juntar 2 pontes importantíssimas, o bem e o motociclismo.